Pessoal, nós tivemos um probleminha técnico aqui, mas já foi resolvido. Nós vamos dar continuidade aqui então, para nós não perdermos o foco, ok? Problemas assim vão acontecer de vez e outra. Nós vamos continuar falando durante esses dias de quarentena. Nós vamos continuar falando sobre tudo que Deus tem nos orientado, e é claro que isso também é uma oportunidade para nós conhecermos um pouco mais e aprendermos um pouco mais do que Deus tem nos trazido, do que Deus tem feito e tem nos entregado. Só queria perguntar a vocês que já entraram se o som está bom. Se o som estiver bom, eu vou continuar, porque eu tenho essa preocupação do som chegar bom para vocês, assim como também o apóstolo ele tem essa preocupação também de saber se o som está chegando bom para vocês, se está chegando em condição boa de uma qualidade boa que dá para ser ouvida. Então, se estiver, por favor, depois alguém possa se manifestar para nós darmos uma continuidade da forma como está. Bom, eu queria falar que, antes de mais nada, eu queria ler um texto aqui que eu postei em alguns grupos hoje. Eu queria passar esse texto agora para vocês, que é um texto que eu falei não em todos os grupos, mas esse texto é importante somente, como eu faço em todas as lives aqui, no início, dando alguma notícia, reivindicando alguma coisa, ou seja, pedindo para que vocês façam alguma coisa, tenham alguma atitude, algum comportamento diante da situação em relação ao que Deus tem nos orientado, dando alguns conselhos, quer dizer, que a gente acho importante para esse momento, como eu sempre fiz, mas hoje eu vou falar algo aqui para acalmar o coração de vocês, ok? Algo para acalmar o coração de vocês, porque eu sei que é um momento importante também para que você escute isso aqui. Está lá em Lucas 21, capítulo... Eu vou ler todo o capítulo 21. É bem conhecido e eu creio que muita gente aqui conhece, já ouviu pelo menos um pouco, tem um pouco do conhecimento daquilo que fala lá em Lucas 21. Lá fala sobre o princípio das dores. Tá? Princípio das dores. Perguntaram a Jesus: Mestre, quando sucederá isto? Que sinal haverá quando estas coisas estiverem para se cumprir? Ou seja, para o reino começar a acontecer. Aí Jesus respondeu: Vede, não sejais enganados. Ele falou isso há 2000 anos atrás. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu. Quer dizer, as pessoas que vieram mentindo que era o próprio Jesus. Tá aí, né? Como nós sabemos lá no estudo da besta ou do anticristo, para quem não tem, sabe que, por favor, para quem não assistiu, peça depois, porque cabe aqui dentro dessa parte que eu estou dizendo aqui agora, onde Jesus fala que muitos chegarão em meu nome dizendo que sou eu que perdoo o pecado, eu que sou a santidade, eu que sou o intermediador entre o homem e Deus. Então ele falou, e também muitos estarão chegando estarão diante de vós dizendo, chegou a hora, não os sigais. Por quê? Porque desde os dias de Jerusalém, muitos foram os cristãos primitivos que vendiam os bens, vendiam as casas, vendiam os terrenos, vendiam as posses, dizendo que Jesus estava chegando já. E ele disse, não é assim. Lá em outra passagem ele fala, não tem como, quer dizer, o Filho do Homem não voltará sem que antes venha primeiro a apostasia e manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, que nós já sabemos que é o anticristo. Então aqui ele estava, nesse capítulo 21, também dizendo que haveria primeiramente de ter uma apostasia em toda a igreja de Cristo, ou seja, passaria 1000 anos, 2000 anos, toda a política, ou seja, todo o poder do Império Romano e de todos os países da época que se converteriam ao cristianismo, iriam corromper. A palavra apostatar dentro da Bíblia, para quem não conhece ou para quem não sabe, significa corromper. Então toda vez que você ouvir nós dizermos apostatou, ou é apóstata, ou vai apostatar, a palavra apóstata ou apostatar vem de corromper, sair do original, sair do que é sagrado. Então ele disse, primeiramente tem que haver a corrupção, a apostasia do sistema cristão. Tá?
Aí ele continua dizendo no mesmo capítulo, no versículo 9: quando ouvir falar em guerras, em revoluções e grandes guerras, não vos assusteis, pois necessário primeiro que aconteça essas coisas, mas ainda não é o fim. Olha só, ele está falando sobre o princípio das dores. Aqui Jesus está dando um sinal de quando começaria a manifestar o reino. Eles perguntaram no capítulo anterior: Senhor, quando então que tu vai restaurar o reino para dominar as nações? Aí ele fala: primeiro vai ter apostasia, muitos dizendo que é Cristo, assentando no templo como sendo Deus, dizendo que é santidade, dizendo que é sua santidade, que perdoa o pecado do homem. Depois ele fala: vós também vão ver guerras. Ó, estou lendo, estou transcorrendo aqui a leitura. Daí ele continua: ainda não é o fim. Ou seja, a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ainda não é o fim. Então, continuando, então ele lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Nós já vimos aí Primeira e Segunda Guerra Mundial, que foi os grandes dois, as grandes duas guerras, né, que houve na história da humanidade aí, que transformou o mundo numa calamidade também, lá em 1914, e também, né, no princípio do século, lá do século XIX e 20, e também lá em 1942, 43, 44, aonde teve a Segunda Guerra Mundial. Ele disse: haverá grandes terremotos, porque até então não existia grandes terremotos, biblicamente nem historicamente. O primeiro grande terremoto registrado na história universal, conhecido por todos nós, é o terremoto de Lisboa, famoso, que matou, né, milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas, mais do que a Indonésia matou agora. Então haverá terremotos. Aí ele continua, vírgula, epidemias. Você já viu aí que houveram peste negra, a peste bubólica, né, a peste negra, a peste bubólica. Também teve a lepra, que acometeu vários séculos da história, que nós conhecemos. Além da lepra, dos mais clássicos conhecidos, né, a gripe espanhola, que também foi a mãe de todas as epidemias aí do mundo ocidental. E teve, além disso, várias outras epidemias, não com uma forma tão esmagadora como nós estamos vendo agora, o corona e a sua beta-família aí, né, que eles chamam de nova corona, porque é uma degeneração ou talvez uma mutação do vírus antigo lá do coronas, que já existia, de forma que veio, e a própria ciência, os infectologistas agora, né, a medicina, nós estamos vendo todo dia eles dizendo que o mais difícil é porque eles não conseguem ainda catalogar como é que esse vírus está se manifestando, porque ele está mudando. Já se falam que a genética da contaminação do vírus da China é diferente do da Itália, obviamente, sofreu uma mutação por causa de genes, do gene dos italianos, ou seja, de cada corpo e anticorpo que vai sofrendo as mutações genéticas, e ele vai mudando. Então hoje, alguns infectologistas estavam dizendo que eles nem conseguem ainda mapear e qual o grupo dessa mutação, que existe blocos desse vírus que são mais potentes do que outros blocos. Então o que eles estão mais assustados é que eles estão percebendo que esse corona beta aí, ele trabalha de uma forma individual. Ou seja, cada lugar que ele vai, ele manifesta com um potencial diferente. Isso é uma coisa inédita, dizendo eles, no mundo da infectologia, quer dizer, das epidemias. Mas vamos continuar aqui. Haverá várias epidemias, fome em vários lugares. Nós vimos Somália, Etiópia, a África, né, em si, né, tá lá Uganda, nós vimos tudo que aconteceu aqui mesmo no Nordeste. Para quem tem mais de 30 anos aí, que lembra das revistas antigas, as capas da Manchete, da Veja antiga, era um Nordeste de fome. Para quem não se lembra, década de 80 aí, 82, 83, 85, as capas das revistas eram fome. Os nordestinos, os retirantes, tinham fomes e morriam as pessoas, como na África, aqui no Nordeste.
Isso aconteceu por algumas décadas aqui no Brasil também. E coisas espantosas, também grandes sinais no céu. Bom, esses grandes sinais no céu vai começar a acontecer, começou a miúde, que aqui é um caso particular, que nós falamos aí, vez e outra, sobre os sinais dos anjos. Então, para você que está acompanhando, não fique preocupado aqui com essa esfera que você está vendo aqui atrás, porque nada mais é do que uma animação. Eu baixo muitas animações dessa para passar, baixei algumas para passar nas festividades da Sukkot, e tem algumas, vocês vão ver aqui. Então isso não tem nada de simbologia, na verdade está parecendo com a estrela do reino, né? Então, para quem conhece a estrela de Davi aí, está aparecendo. Mas isso não é nenhuma simbologia, é só uma animação para nós ficarmos um pouco mais aqui entretidos enquanto escutamos. Então, dita essas epidemias e estas guerras e tudo isso que Jesus falou aqui, vamos dando continuidade ao que realmente interessa para um cristão. É tempo, já se sabe que está escrito que o julgamento de Deus começaria primeiramente no meio da casa dele, ou seja, no meio dos cristãos. Deus está julgando os cristãos neste momento mais do que nunca. Você pode observar que todos os líderes do mundo estão dizendo, é só você entrar na internet aí, todas as autoridades de medicina no Brasil. Eu que tenho mais de 40 anos, eu sempre acompanhei muito as notícias, porque nós somos muito estudiosos da história universal, da história do Brasil, da história da humanidade, e nós nunca observamos um caos considerado por todas as nações, né? É claro que existe aí a comoção, né, política, que no meio disso as pessoas estão olhando com outros olhos, achando que isso é uma coisa que a Rede Globo está fazendo, né? Eu participo de grupos de WhatsApp que não são do reino, que para me captar informações, onde coisas absurdas a gente está lendo. Então, só que assim, perceba bem uma coisa, isso é algo que está acontecendo no mundo inteiro. Então, por favor, nós temos que ser maduro, porque Paulo fala que nós temos que ser nobre. A primeira coisa que tem que acontecer aqui no início desta explanação é nós mudarmos a nossa postura de homens inteligentes, mulheres com posturas, de saber que nós estamos vendo algo que é mundial, não tem nada a ver com emissora de televisão e nem com política regional ou mesmo que seja internacional. Né? Então vamos esquecer as teorias da conspiração, porque nós não tivemos lá no dilúvio, nem lá em Sodoma, nós não tivemos em nenhum desses lugares para poder dizer que foi conspiração de algum reino. Nós sabemos que tudo foi enviado por Deus, tudo é permissão, foi permitido por Deus. Vamos descorrer ou transcorrer, como você preferir, aqui a leitura. Fomos em vários lugares, coisas espantosas, também grandes sinais no céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão, olha isso aqui, antes de acontecer terremotos, pestes, coisas espantosas, guerras, tá? Epidemias. Jesus falando, antes, porém, versículo 12, antes, porém, de todas essas coisas acontecerem, lançarão mão de vós, está falando com a igreja, porque a Bíblia é para o povo de Deus, o povo do mundo não quer nem saber, o povo do mundo pouco importa. Você acha que essas pessoas que estão aí se degladiando, essas pessoas que estão o tempo inteiro, o dia inteiro, mandando, postando e repostando, mandando coisas, você acha que elas estão importando com o que Deus está fazendo? Você acha que pelo menos elas importam com o que a palavra de Deus tem a dizer, qual é a manifestação, ou qual é a palavra que Deus tem para dizer, ou o embasamento bíblico que alguém tem para dizer sobre isso? Não, não estão. Então ele diz, antes dessas coisas acontecerem, lançarão mão de vós, e vos perseguirão, e entregarão-vos e vos entregando aos cárceres, às cadeias, levando-vos à presença de reis, imperadores, governadores, por causa do meu nome. Jesus falando. Então, antes dos grandes terremotos, quer dizer, antes das grandes guerras, de tudo isso, primeiro vão lançar vós à cadeia, vão perseguir por causa do meu nome. Pastor Júnior, quando que isso aconteceu? Simples. Para quem acompanha os estudos do reino, para quem incansavelmente pede estudo, ou lê a palavra, ou acompanha a visão do reino, já sabe disso. Eu sei que se eu perguntar aqui agora, muitas pessoas vão responder quando que foi que começou aqui a cumprir esse pedaço do versículo, dizendo Jesus que primeiro ia acontecer isso.
Está lá, todo mundo sabe, grande tribulação, 1260 anos, que aconteceu, o apóstolo prega muito sobre isso, aonde a igreja verdadeira, quer dizer, os verdadeiros defensores da verdade, da palavra, foram mortos, perseguidos pelo Império Romano e também pela então medieval contemporânea do Império Romano, Igreja Apostólica Romana Católica, que todo mundo sabe, está na história. Isso aí está em todos os livros de histórias e também em todos os sites de debates em relação às crueldades da Idade Média, aonde mais ou perto de 90 milhões de pessoas foram mortas por causa da Santa Inquisição e de grandes outras perseguições que houveram. Então cumpriu também. Por isso que Jesus disse, antes de acontecer as guerras, os terremotos, antes, porém, de todas essas coisas que eu disse aí, lançarão mão de vós, a grande tribulação. Então, se você não entende, nunca ouviu sobre a grande tribulação, peça este estudo para que você fique perito nesse assunto e para de falar besteira por aí. Então, vamos continuar. Isso, e o próximo versículo, versículo 13. Versículo 13. Isto vos acontecerá para que deis testemunho. Tudo que Deus faz na terra é para dar testemunho. Ok? Para dar testemunho. Olha que eu vou continuar esse capítulo para você entender. Isto eu permitirei para que vós dê testemunho. Qual é o testemunho que você está dando hoje do coronavírus? Qual é o testemunho que você está dando dessa epidemia? É um testemunho de conspiração chinesa? É um testemunho de guerra política? O que você está fazendo? Este é um momento também de nós percebermos qual é o comprometimento das pessoas em relação ao reino e também da gente começar a perceber a maturidade espiritual de cada um que está no nosso meio. Aí ele continua dizendo: assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de dizer. Porque eu vos darei boca e sabedoria, e que eles não poderão resistir. Olha que coisa interessante. Jesus fala assim, não fique preocupado. Tem pessoas que estão... Essa semana mesmo, alguns reinistas vieram dizer, Pastor Júnior, como que eu faço para ajudar, para aproveitar este momento, para eu poder também levar a tantos esta mensagem gloriosa do reino, que traz tanta explicação. Eu quero parabenizar muitas pessoas aqui, mas assim, tem pessoas em particular que talvez não fiquei aqui online agora, não participa das lives ao vivo, mas depois ouve, porque são mais de 1.500 visualizações em um dia que nós temos. Mas eu quero dizer aqui, as pessoas que assistem, todo mundo que está assistindo às nossas lives, que tem humildade, quer dizer, que tem capacidade de dizer, que está aprendendo, está vindo dizer, e isso é muito bom, é incentivo para nós que está aprendendo. Então, muitas pessoas vieram perguntar como que faz para poder ajudar, colaborar, contribuir com este momento. Eu vou te dar uma dica. Está aqui, Jesus falando. Assentai, pois, em vosso coração. Coloque no coração uma coisa. Eu não sei falar, eu não sei responder sobre isso. Por quê? Olha ele dizendo, porque vos darei boca e vos darei sabedoria a que não poderão resistir. As pessoas não podem resistir a uma verdade, uma explicação vinda da palavra de Deus, de homens de Deus, de autoridade de Deus, sobre um caos como esse. As pessoas podem até ser hipócritas a ponto de não querer aceitar. Quer dizer, aceitar não, de não querer coadunar com isso, mas elas estão sabendo, dentro do coração de todas as pessoas, elas sabem que isso é obra, não para Chapolin Colorado, mas é uma obra para alguém que não está aqui no nosso meio. O controle disso é para uma força que não está por aqui. As pessoas sabem disso. Então ele diz, eu vos darei sabedoria. Qual é a sabedoria que Deus tem dado para você, reinista? Bom, aí ele continua. Por quê? Para que essa sabedoria? Para que não resistam diante de vós, para que não consigam resistir. Eu sempre falei uma coisa, que a verdade ela precisa ser tão absoluta a ponto de que ela venha de confronto com qualquer outra inverdade ou ideologia e faça com que as pessoas fiquem presas na parede e não tenham como escapar dela. A verdade precisa ser tão grande, tão esmagadora, que não tem como fugir dela. Nem contradizerão a vós todos quanto vos opõem.
Por quê? Porque vai chegando um momento em que as pessoas não conseguirão mais se opor àquilo que a igreja poderosa de Deus há de falar e há de responder diante de um caos disso. Então, volto a dizer, é momento de você pregar, testemunhar, por favor. Não passa vergonha em Lisdeia, não passa vergonha no céu, não faça deste momento um atraso para a sua vida financeira, um atraso para a sua vida de saúde, quer dizer, sanitária. Não é um momento de você também fazer política, não é um momento de você fazer piada, muito menos. Piada que eu digo não é a piada aquela que não faz mal, mas é aquela piada de como se fosse blasfêmia, dizendo que isso não é nada, que isso é coisa de gente mole, de país atrasado, e usando, sabe, politicagem para poder pôr culpa em emissoras. Por favor, gente, vai assistir televisão e vê. Os telejornais do mundo inteiro estão falando só sobre isso o tempo inteiro. Por favor, vamos ser mais inteligentes, vamos passar menos vergonha. Então vamos lá. Continuando o versículo 16. Sereis entregue até por vossos irmãos, parentes, amigos, matarão alguns dentre vós. Olha o que ele está falando da grande tribulação. Na grande tribulação, quando as pessoas começaram a negar a verdade, quer dizer, quando os fiéis começaram a falar a verdade, diz a história que a Santa Inquisição, ou seja, os inquisitores, que eram superiores, homens enviados pelo sistema romano papal, que foram enviados para todos os países, para todos os reinados, para poder destruir, matar e levar as atrocidades ao Coliseu e a grandes formas, diversas formas de mortes e crueldades aplicados pelo Império Romano junto com a Igreja Papal, a ponto de que esses inquisitores, que nasceram, lógico, né, lá do sistema corrompido da falsa conversão de Constantino no ano 300 depois de Cristo, esses homens entraram nos países aí, Portugal, aqui no Brasil já, em 1500, 600, eles estavam aí levando muitas pessoas para o calabouço, presos e julgados como se fossem pessoas que estavam contra a igreja, contra a verdade. Na verdade, essas pessoas estavam lá denunciando a mentira da igreja, a mentira da Idade Média, a mentira, o roubo, o latrocínio da igreja. Na verdade, isso aqui é coisa histórica, eu não tenho medo de dizer isso aqui, porque isso está nos anais da história e ninguém pode calar isso. E diante de tudo isso, ele disse, vão denunciar. Por que ia denunciar? Gente, isso acontece hoje em dia. Tem pessoas que a gente está falando a verdade, elas estão indo no inbox falar e rir daquilo que a gente está falando. Você acredita nisso? Só que ainda existe espias bons no reino que printa e manda para a liderança. Você sabia disso? Tudo que acontece nos inbox, duvidando ou falando das coisas do reino, chega até nós. Isso é uma coisa maravilhosa, sabe por quê? Porque Deus vai mostrando quem são as pessoas que precisam ser transformadas. E aí a gente começa a ter um pouco mais de ênfase e foco naquela região ali, naquele bloco de problema. Tá me entendendo? Continuando lendo o que Jesus falou. Olha, eu estou discorrendo desde o dia que os apóstolos perguntaram para ele, quando que vai começar o reino? Ele disse, eu vou dar uma dica. Então eu já disse lá atrás, para quem entrou agora, perdeu, depois você volta no início da live, que não tem tempo de ficar repetindo coisa aqui não. Ah, pastor, mas você não avisou da live. Querido, tá todo mundo em casa, tá todo mundo com o celular na mão, tá todo mundo contando piada, postando coraçãozinho, borboletinha na internet. Por favor, eu tenho 4 Facebook, todos abarrotados de gente. Eu estou vendo o que as pessoas estão postando sobre tudo. Então não é assim não, fica de olho aí. Se você tem um segmento para seguir, fica de olho, presta atenção, entra, observa, estuda. Se você estiver estudando o reino, pode ter certeza que uma live vai entrar na sua cara e você vai ser informado. Estou brabo hoje, não estou, mas é assim que tem que ser mesmo. Vou continuar sendo, porque é assim que se faz um povo disciplinado e com resistência para vencer as coisas que nós estamos enfrentando, e pior do que tudo isso, a epidemia da fraqueza e da religiosidade, da não observância às coisas de Deus. Então vamos encerrando aqui, ó. Contudo, sereis entregues até por vossos irmãos e tudo mais. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Quando você vê uma pessoa sendo que prega a palavra, tá? Que prega, presta atenção.
A pessoa, quando ela prega a palavra, porque está dizendo que seriam odiados por causa do meu nome, Jesus falando. Quando uma pessoa ela é rejeitada demais, ou ela está sendo criticada demais por causa da palavra de Deus, ou seja, ela está incomodando, tá? Jesus disse. E aí, no versículo 19, ele fala: contudo, não se perderá um só fio da cabeça, da vossa cabeça. Então, diante de tudo isso, não se perderá um fio da vossa cabeça. Nós estamos seguros ali no esconderijo do Altíssimo, como nós falamos nas outras lives. Estamos presos a um sistema que chama Sião. E dentro disso nós estamos muito bem, com temor, com preocupação, com reverência, mas com muita certeza de que Deus está nos protegendo. Então, versículo 18, eu vou repetir. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça, e na vossa perseverança ganhareis galardão na vossa alma. Da perseverança. Ou seja, diante de tudo isso que eu citei aqui agora, se você persevera e faz isso, você ganha galardão, você tem galardão. Além disso, você tem galardão. O que é galardão? É você ser abençoado no meio de uma crise. Você acredita que agora Deus pode tomar de muitos ímpios e dar para você? Se você se posicionar e crer, Deus vai tirar de muitas pessoas e vai dar para você. Você vai ser o melhor padeiro, o melhor restaurante, a melhor empresa digital, o melhor comércio de qualquer coisa. Deus pode tirar e dar para você. Sabe por quê? Porque está escrito que Deus vai tirar dos ímpios e vai dar para os santos. Porque isso também é uma lei de justiça. Então não fique preocupado com o caos que vai haver, porque Deus vai cuidar do seu povo e vai colocar eles por cabeça. Você também não pode achar que talvez isso é uma forma, numa cosmovisão e numa microvisão, de Deus colocar a Europa em estado de caos, ou perder pelo menos um pouco da sua estabilidade, e também os Estados Unidos, de uma certa forma, a China, e fazer com que o Brasil seja a grande potência do mundo, porque isso, meu querido, vai acontecer. Isso é o que está profetizado. Deus está preparando para levantar o Brasil para algo grande, maior do que o que nós imaginamos, ou que você possa imaginar. Bom, este é o capítulo aqui que eu queria ler para você. Então imagina uma coisa seguinte. Eu quero que você imagine uma coisa comigo que faz parte deste momento. Dada esta palavra do capítulo 21 de Lucas, você pode voltar depois, mais tarde, e ler e estudar com calma, mas eu sei que aqui Deus está abrindo a sua pineal para você ter um pouco mais de responsabilidade neste momento que nós estamos atravessando. Imagina você o seguinte, aqui ele disse resumidamente, o reino vai acontecer depois que vocês sofrerem uma grande tribulação de 1260 anos, tá? Porque está escrito lá em Daniel. Depois que tiver guerras, grandes guerras, depois que tiver terremotos, depois que vier essas pestes aí, AIDS e tudo que veio, gripe espanhola, peste bubônica, tudo. Depois que tudo isso acontecer, então o reino vai ser estabelecido no alto monte da santidade do Senhor. E agora eu quero uma salva de palmas para o Senhor, porque Ele merece, porque Ele conseguiu chegar até aqui na história com tanta responsabilidade, claro, com tanto trabalho. Eu acho que responsabilidade, né, é a palavra, porque vocês sabem que Azazel, o demônio, o diabo, era um anjo dentro do céu, era um dos responsáveis, mas ele não teve responsabilidade com a verdade. A Bíblia diz que Miguel e também que Gabriel pelejaram, lutaram o tempo todo para poder fazer com que, com responsabilidade, com que estas coisas pudessem chegar aonde estão chegando. Não tenha dúvida, não tenha de forma nenhuma dúvida do que eu estou dizendo para vocês. Volto a falar para vocês. Deus enviou uma comitiva, comboios de anjos sobre o mundo desde dezembro para fazer disseminar esta praga,
porque está na Bíblia que ele faria isto, está aqui, nós lemos aqui nessas lives aqui, você pode descer depois, que tem vários temas aí embaixo, onde nós explicamos sobre isso, e isso é uma coisa de um ponto de vista cristão, e de responsabilidade, e principalmente o ponto de vista de quem realmente crê na palavra e quer continuar crendo, e que quer continuar propagando isso, uma coisa boa, porque a Bíblia diz que não afetará o povo do Senhor, não acometerá o monte santo do Senhor. Então, por favor, não preocupe com bolsa, não preocupe com nada do Brasil, porque daqui a pouco isso vai melhorar bastante. Essa crise toda financeira que estão dizendo aí não vai ser desse tamanho como estão dizendo, estão pensando, não vai ter isso. Sabe, Deus ele vai fazer um outro negócio. Então, na verdade, eu vou te falar uma coisa aqui que você pode até duvidar. Mas a grande questão de tudo isso é que Deus está fazendo juízo em algumas nações. A grande questão de tudo isso é que Deus está colocando algumas coisas no lugar. Desde a questão do orgulho, da prepotência das grandes nações, as empresas esmagando os grandes mercados, esmagando o pequeno trabalhador. Existe aí Deus ferindo a classe também mais rica, e poupando um pouco do proletariado. Você pode perceber aí que nessas mortes, pelo menos até agora, nós podemos analisar. Eu fiz essa análise com muito cuidado, porque eu quero analisar nos pormenores as coisas que estão acontecendo ao redor do mundo. Eu percebi que parece uma coisa absurda, mas você percebe que, por exemplo, São Paulo morreu até agora de manhã, quer dizer, até agora, pouca hora à tarde, a grande maioria, mas grande maioria mesmo, 89, 95% dos mortos de São Paulo morreram em hospitais privados. Ou seja, Albert Einstein, Oswaldo Cruz, o senhor lá, toda essa rede de pessoas, claro que vieram de cruzeiros, de viagens caríssimas, de Dubai, do mundo da Arábia, vieram da Grécia. Está havendo uma coisa que nós precisamos, como reinistas, observar. Vocês observaram que os estados mais pobres, esquecidos, como Roraima, Amapá, Acre, Rondônia, Mato Grosso, alguns estados aí, eles, de uma certa forma, estão sendo poupados de uma forma maior e de uma observância muito mais interessante do que os outros estados aqui do sul, do sudeste, alguns lugares. Mas é por causa do clima. Querido, o coronavírus foi programado para agir em determinados lugares, isso é bloco. Então você tem que ter inteligência para conseguir interpretar o que Deus está fazendo em cada lugar. É a mesma coisa do que Deus fez com a África na década de 70 e 80, ou em outros países. De uma certa forma, os lugares onde predominou as nações africanas, ou as religiões de nações africanas, as religiões afro, que espalhou no mundo todo uma escuridão em termos de Bíblia Sagrada, sofreram consequências também. Então nós precisamos fazer um raio-x enquanto cristãos e pessoas inteligentes, formadores de opinião, diferente do que as pessoas fazem. As pessoas geralmente elas observam somente o lado político e a conspiração política. Lembra que nos anos 2000 aí, o que mais se via falar era de que havia aí os Illuminatis querendo dominar o mundo. Por que agora ninguém vem falar que o coronavírus foi colocado pelos Illuminatis? Então é tudo especulação. Sabe, nós não temos que ter esse compromisso, esse comportamento de qualquer gente. Tá? Nós temos uma responsabilidade, é por isso que a religião ela precisa ser enfatizada. Eu sei que somos um grão de areia no meio da humanidade, mas é esse grão de areia que vai prevalecer, vai dominar e vai trazer a verdade para o mundo. Eu não tenho vergonha, eu não tenho medo de ser pequeno, de ser anônimo, de ser... Tudo bem que, mas você é muito conhecido. Eu tenho muito conhecido mesmo, em vários lugares. Vários lugares, políticas, artistas, sou conhecido. Mas muita gente não gosta de mim porque eu falo a verdade. Essa semana mesmo eu mandei alguns links das minhas lives para muitas pessoas que são conhecidas. Sabe, algumas pessoas ficaram caladas, outras colocou a mãozinha, né, porque
eu vou fazer aqui o gesto do religioso, né? Ai, o medo, sabe? O medo, aquele medo assim de... Né? É claro que isso aqui é um símbolo de se Deus quiser, ou Deus nos ajuda, ou amém, ou oração, tudo bem. Só que algumas pessoas responderam assim, outras vieram me dizer, olha bem, gente, estou falando de pessoas que não são do nosso meio, tá? E nem pessoas que são habitualmente leitoras da Bíblia. Quer dizer, um leitor assíduo da palavra que tem um pouco mais de quebrantamento para poder interpretar os momentos. E, sobretudo, um caos, né? Mundial. Eu acho que esse é o momento das pessoas pensar direito e começar a buscar um pouco mais de conhecimento bíblico, porque afinal de contas, já apelidou esse momento de apocalíptico, né? Mas tá aí, né? Não se teve nenhuma queda na história da Bolsa do Brasil como essa que teve. Não se teve nenhuma história de empréstimo nos Estados Unidos, hein? Não é aqui que tem a Rede Globo não, hein? Estados Unidos, o maior empréstimo, perto de quase 3 trilhões, desculpa, 2 trilhões de dólares que o governo está enxertando só por causa desses 40 dias de quarentena. Então não é, sabe, não é nem de longe um problema qualquer. É uma coisa muito séria. Pelo amor de Deus, reinista tem que ser mais inteligente. E é por isso que eu estou aqui falando, por isso que nós temos que ter responsabilidade de falar sobre as coisas e também dentro da palavra. Mas ó, veja bem, então quando eu passei esses áudios, alguns estudos, na iminência de querer ajudar, ou talvez até mesmo trazer esperança, porque o que diz os nossos estudos? O que a visão do reino fala sobre esse momento? Fala que é um momento bom, é um momento ótimo. Pelo amor de Deus, é um momento bom. Jesus falou, quando tudo isso aconteceu, começar a acontecer, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está perto. Ou seja, chegou o momento de vocês serem justificados. Então não tem como a gente não pensar que isso é uma coisa boa. Agora, do ponto de vista de que a justiça de Deus tem os seus meios, a forma que Deus age, por causa disso, daquilo, quem somos nós para poder entrar no meio disso? Nós não temos condição de querer explicar onde estava Deus quando um tsunami aconteceu em 2003, salvo engano 2004, mas eu acho que 2003, se eu não me engano, lá na Indonésia, que morreu lá 100 mil pessoas. Nós não temos condição de dizer que Deus não fez nada. E também o World Trade Center, gente, não esqueça, para você que gosta de puxar saco dos Estados Unidos, para você que gosta de colocar os Estados Unidos como exemplo da humanidade, como exemplo de tudo, vou dizer uma coisa para você aqui, não se esqueça que as 2 torres gêmeas caíram como 2 pedaços de pudim diante da cara, da face da humanidade em 2001, e muita gente já esqueceu disso. 11 de setembro, eu quero que você lembre disso, as 2 torres de 110 andares caiu, e quem está no reino há muito tempo, viu as profecias do arraial, sabe que Deus falou. Vou aqui de novo fazer conhecido a profecia lá de 1993, ainda essa semana, uma reinista lá de Montes Claros, que apareceu aí fazendo uma pergunta, ela ainda perguntou sobre as profecias. E lá no hall da lista dessas profecias, tem inclusive essa profecia, que eu vou dizer aqui agora, que todo mundo conhece. Na época, muita gente já seguiu o reino aí. Onde Deus falou que ia enviar 2 anjos com 2 bolas de fogo. Foi falado em 1993. Lá no confinamento que chegou as revelações do reino. E lá nesse confinamento ele disse, eu enviarei 2 anjos com 2 bolas de fogo sobre aquela nação que se diz a mãe, a rainha, a imperatriz de todas as nações, aonde está Gog. E eu enviarei 2 bolas de fogo naquela cidade capital, de forma que com essas 2 bolas de fogo, eu derrubarei aquelas 2 torres para mostrar a prepotência daquele povo e a impotência diante da minha mão. Agora eu te pergunto,
quando Deus falou isso em 93, ele não disse que ele ia pegar o povo lá do Bin Laden, né? Quer dizer, o povo da Al-Qaeda, ou de todos ali que formaram tudo aquilo, para poder ir ali fazer aquele ataque terrorista. Estava certo Bin Laden? Claro que não, gente. A China está certo? Claro que não. Foi irresponsável, sim, de ter permitido que isso acontecesse? Foi. Mas a Bíblia diz que ele usa os inimigos, os adversários dele. Ou seja, ele usa povos e nações para abater a ira e a soberba das outras. Isso está aí na Bíblia. Para quem quiser ver. Tá aí, ó. É só você ver a estátua de Nabucodonosor, que nós vamos fazer tema dessa corte desse ano, fala só sobre isso. Uma nação derrubando a outra derrubando a que derrubou, a de trás derrubando a que derrubou a outra. É um efeito dominó, Deus faz isso. Então, para quem sabe e lembra dessas profecias, sabe, muita gente já esqueceu do que Deus fez com os Estados Unidos. Está ali. Os Estados Unidos passou por uma recessão muito grande depois disso, mas e aí, eu te pergunto, quem que foi que fez aquilo? Algum canal de televisão? Foi alguma política interna do país? Ora, eles fazem uma política muito bem feita. Os Estados Unidos têm uma postura, pelo menos dentro disso, muito bem feita. As pessoas respeitam um ao outro. Sabe? Então, dentro dessa colocação, eu quero dizer uma coisa para você. Sempre as respostas que o reino tem ou te dá diante dos cataclismos, dos desastres, dos fenômenos, das notícias, tudo está pautado dentro da palavra. Todas as coisas estão esmiuçadas dentro do reino. Você não pode perder mais tempo. Você precisa saber que o segredo da desgraça da sua vida, se houver, porque não é todo mundo que está debaixo de desgraça, mas se tiver, o segredo é você buscar o reino, é correr atrás do chamado, porque isso vai fazer muita diferença na sua vida. E eu quero falar uma coisa para vocês. Por que Deus, ele... só para resumir, porque eu também não posso mais demorar, eu não sei quantos minutos que nós estamos no ar aí, se alguém souber pode dizer, mas não tem problema, até porque nós ficamos, alguns dos testemunhos que eu tenho é que nós ficamos muito mais felizes, né? As pessoas ficam mais espiritualizadas quando elas estão ouvindo as nossas lives, ouvindo o reino, do que quando elas estão aí de canal, trocando canal por canal, ou ouvindo notícias aí que não são nada agradáveis para este momento que estamos vivendo. Então, dado esses recados sobre todos esses fenômenos e sobre todo o cumprimento de Lucas 21, e agora também estamos o quê? Matemática. Então vamos aqui equalizar as questões. Nós acabamos de ler Lucas 21, onde o resultado é a chegada do reino, ok? Passou grande tribulação, passou guerras, tsunamis, terrorismos e todas as coisas. Então, qual que é o resultado? Qual que é aí o denominador comum de tudo isso? É a implantação, a chegada do reino, e é por isso, e é para isso que o movimento do reino chegou. Não ia chegar ao reino através da CNN, através da Rede Globo, através da Record, não ia chegar através de emissoras, através da ONU, da NASA, não ia chegar através de Trump, de Bolsonaro, de Lula, de ninguém. Ia chegar através do pronunciamento do povo de Deus, assim como biblicamente sempre foi. Ok? Então nós precisamos compreender que Deus, ele tem um percurso, vocês viram? Teve um percurso para chegar até aqui. Vamos respeitar os percursos para nós entendermos qual é a postura política, geopolítica, espiritual, arqueológica, interpretativa, emocional, de todas as ordens aí da liderança ou do movimento do reino. Precisamos conhecer profundamente para nós termos aí, assim, só depois disso, só aí termos então uma resposta plausível ou uma decisão plausível para estar ou não no meio deste movimento, ok? Agora, eu queria ler aqui uma coisa para vocês, para nós encerrarmos. Eu quero ler aqui a questão, por que tudo isso está acontecendo? É simples. Deus, ele quer implantar o reino dele de novo na terra. Ele avisou Jerusalém, quando eles estavam programando para matar Cristo, ele avisou que ele ia, que o próprio Jesus avisou que Deus
ia tomar o reino de Israel, ia preparar esse reino, para depois de todas essas coisas que eu li em Lucas 21, inaugurasse novamente um país. Então, eu sei que muitas pessoas elas não têm facilidade, né, para compreender as coisas de uma forma teológica, quer dizer, bíblica. Então eu vou aqui interpretar. Porque aqueles que gostam mais de ir a fundo, de provar dentro da palavra, vocês sabem que o apóstolo tem conhecimento de sobra para poder provar e dizer e mostrar para vocês as coisas que Deus fala para nós. Né? Através de todas as revelações dos mistérios que pregamos, Deus embasa e consolida aquilo que pregamos. Mas eu quero dizer uma coisa para você aqui. Presta bastante atenção nisso. Sempre Deus teve um problema com a humanidade e com o mundo para poder manter a ordem ou para poder colocar. Eu estou olhando ali, o meu olho está virado para ali, não tem problema, tá? Porque eu estou olhando lá na imagem, a tela, a câmera está de cá, mas isso não tem problema nenhum. Não preste atenção em nada, se eu estou vestido, como é que eu estou, preste atenção na palavra, ok? Então, Deus é simples. Eu quero te falar aqui uma equação simples. Deus, ele não descansa, porque ele é criador de tudo isso aqui. Isso aqui é uma colônia. A Terra é uma colônia de Deus. Isso aqui foi tomado por Satanás, desde lá do Éden. E agora, depois que Cristo veio, que tudo aconteceu, o cristianismo cresceu, aí Deus usou, Deus usa pessoas, reis, situações, fenômenos, para alavancar, ou como sendo trampolim, para as coisas ter uma velocidade mais rápida. Mas eu quero, quer ver, vou pontuar uma coisa para você aqui. Vocês perceberam que depois dos anos 90, sobretudo 97, quando começou aqui no Brasil a internet, vocês perceberam quantas informações chegam mais rápido no mundo? Hoje, uma notícia ela chega em 2 minutos. Se Deus quiser estourar essa obra do reino, ele pode estourar ela em 2 dias no mundo inteiro. Você sabia disso? Pode sim. Se ele quiser, ele pode fazer isso. Diferente da época medieval, lá dos contemporâneos da gripe espanhola, ou das épocas da Igreja Católica, que foi preciso, ou os missionários cruzarem oceanos em caravelas de 2 meses e 3 meses e anos para chegarem nos lugares. Foi muito devagar. Deus é como se ele estivesse fazendo assim, ó, tocando a manivela, porque ele tinha tempo. Tá? Deus tinha tempo. Para você ver, ele deixou aqui o Brasil reservado, preservado, só tem 500 anos que nós estamos aqui, para poder só então agora nessa época começar a levantar um povo para preparar o reino dele. Então você percebe que quando começou a globalização, ou depois aí dessa faixa dos anos 60, 70, onde aqui, vamos falar aqui de nós aqui ocidentais, sobretudo nós aqui da América do Sul, onde começou a acontecer as mudanças políticas, né? A queda das colônias, as independências, como lá na América Central, Fernão Cortés foi lá e invadiu o Império Maia e tomou posse daquele lugar. Você percebe que toda a América Central e parte da América do Sul foi colonizada pelos espanhóis. Fernão Cortés lá na América Central, constituída, quer dizer, ali onde, do México até o Panamá, você percebe que Fernão Cortés ele foi enviado ali para poder dar um pontapé, como se Deus estivesse com pressa. Vai lá, Fernão Cortés, vai lá agora, eu quero começar a preparar, porque meu reino está na hora. Aí ele mandou também aqui no Brasil, especificamente, o tal, né, Pedro Alves Cabral aí, e as outras comitivas, para poder dar uma empurrada também. Coroa portuguesa veio para cá para poder roubar e levar um monte de riqueza e também colonizar o povo, e o cristianismo chegar aqui, e papapá, e papapá. Então isso houve em todos os, aqui na América, em todos os países. Fomos colonizados ou por espanhóis, ou de uma forma mais massiva, né, por espanhóis e por portugueses. Claro que teve alguns lugares pontuais, que teve algumas conquistas aí, como foi o caso da França, tentar, né, fundou Maceió, tentar ali, Pernambuco também fundado pelos judeus, quer dizer, teve uma busca das nações querer entrar aqui, roubar um pouquinho, mas Deus deixou que as coisas fossem do jeito que foi. Então, o que eu quero dizer para você com isso? Eu quero te explicar a seguinte questão.
Deus ele permitiu que o continente, a América do Sul, sobretudo nós aqui que fomos os últimos dentro de uma interpretação de colonos europeus contra as civilizações que já existiam aqui, nós fomos um dos últimos a sermos colonizados, mas dentro do reino. Não vou falar nessa live, isso é uma coisa depois para ser contado depois. Sabemos que o negócio é bem diferente disso, né? Mas eu quero que você acompanhe a forma que Deus fez para que então tudo isso chegasse aonde está chegando. Religião. Deus sempre ele teve um problema seríssimo com a religião. Ele sempre teve um problema seríssimo com as nações. É por isso que Deus está tratando dessa forma. Esses fenômenos que acontecem, ele permite, porque a palavra acaba de dizer, Jesus fala que isso aconteceria. E que todas essas coisas são enviadas permissivas, permitidas por Deus. Essas coisas são coisas que são voltadas para o retorno da direção de Deus. Então o que está acontecendo aqui é simples, eu vou dizer para vocês. Esse grande colapso no sentido de não cabe você nas ruas. Isso é um colapso. Não cabe você na empresa, não cabe você na televisão. As novelas paralisaram. Os filmes de Hollywood paralisaram. Estava filmando, eles pararam. Ah, porque a Globo está quebrando. A Globo vai quebrar mesmo. Nós pregamos no reino há mais de 18 anos que a Globo vai falir, está falindo. Isso aí, Deus sempre falou. Tem 18 anos que nós pregamos isso. Foi falado também no Arraial. Mas, gente, os filmes em Hollywood foram paralisados. As séries foram paradas. A Netflix parou. Então, gente, veja bem. Deus, ele sabe, vamos lá, vamos pensar direito, sabe? Porque é um turbilhão de coisas que acontecem na minha cabeça, que se fosse para mim falar aqui, eu não tinha condição de falar. Francamente, eu não consigo expressar tamanha perplexidade que tenho de situações como esta. Comentários, interpretações, e não só de teóricos ou especuladores, formadores de opinião ao redor, aí não. Pastores, líderes, usando este momento, ao invés de pregar a palavra, ao invés de pregar a verdade, estão aí como esse senhor aí intitulado Malafaia, que fica aí fazendo política, usando o seu canal para pregar política, para falar contra ou favor. Pelo amor de Deus, vamos fazer busque a Deus enquanto pode achar. Porque Deus pode te cobrar, Deus pode tirar a sua habilidade, a sua capacidade de fazer as coisas erradas. Porque Ele não te chamou para isso não. Então eu quero falar uma coisa para você. Deus, o único intuito que Ele tem na humanidade não é de fazer você andar de iate, andar de helicóptero, ou você ter um partidinho de bandeira, ou você ficar aí brigando, tendo pressão alta, tendo infarto por causa de política. Pelo amor de Deus. Meu querido, minha querida, essas coisas todas passaram e passam. Deus quer que você levante uma bandeira chamada Reino de Deus a partir de hoje. A partir de hoje. Então, resumido, Deus, Ele está trabalhando para que isso aconteça. Ah, mas isso é muito difícil, está muito surreal, é muito complicado. Não é não, cara. Surreal foi as duas torres gêmeas caírem. Surreal foi 2 guerras mundiais explodirem no mundo. Surreal é um vírus desse parar o planeta. Isso que é surreal. Não é você acreditar que Deus pode dominar o mundo através da igreja ou de um povo, através do reino dele. De forma nenhuma. Isso jamais será reconhecido como sendo algo surreal. Porque Deus, na verdade, Ele tem a responsabilidade de fazer com que as pessoas tenham essa capacidade e precisam ter essa capacidade de ser reinista, ou seja, de ser cristão também, no tempo do caos. Porque é no tempo do caos que as pessoas são aprovadas por Deus, porque é aí que interessa para Deus o cansaço, a canseira, tá? É aí que interessa para Deus a canseira, o cansaço de fazer
com que o mundo creia nele, ou ele levante o reino dele. Este é o principal interesse de Deus. Fazer com que as pessoas, no meio do caos, interpretem corretamente as coisas como elas são. Então, eu quero finalizar aqui esta live, este assunto, esse tópico. Eu creio que foi muito importante. Tá? Eu ficaria aqui o dia todo, eu ficaria aqui, aproveitaria que vocês estão tendo aí mais tempo, né, para poder acompanhar. Eu ficaria aqui para tirar todas as dúvidas. O apóstolo também tem muitas coisas a falar essa semana que vem. Nós continuaremos com as lives, mesmo que todas as coisas gradativamente voltem ao normal. Continuaremos e quero perceber se a frequência ou o interesse vai continuar. E quero dizer uma coisa para vocês aqui. Não brinque com o poder de Deus. Não brinque com o que Deus está dizendo. Nós estamos sendo observados. Eu gosto de falar em todas as lives algo que talvez chame a atenção para que tenhamos um pouco mais de responsabilidade daqui a pouco, quando isso passar. Porque vai passar. Não subestime as profecias, as revelações desse povo, do reino. Porque foi avisado que os anjos estavam chegando aqui, foi falado, foi gritado, foi pedido. Eu fiz um grito de socorro, pedindo para que todos observassem, olhassem para cima. Eu tentei dizer de todas as formas, para todos os nossos discípulos, pessoas ao redor do nosso convívio, tentei dizer para todas as pessoas que observassem o que Deus estava fazendo. Tá? Pedi para as pessoas não fugirem daquilo que estava acontecendo. Ou melhor, o que eu estou dizendo, eu tentei mostrar para as pessoas que Deus estava mostrando algo muito sobrenatural. Mostrou para a pastora também, para o apóstolo, claro. A pastora, esposa do apóstolo, no dia que nós estávamos vindo de Rio Verde, pensa bem, ela tinha sido hospitalizada, estava vindo depois de um processo de exames difíceis que fizemos lá, que ela fez, graças a Deus, Deus pôs a mão, está tudo da melhor forma possível, e dentro de um repouso que ela veio de viagem, na viagem de retorno do hospital, Deus a tomou em profecias, em revelação, e ela veio falando em profecia de lá, de Rio Verde até Jataí, uma distância de 70 quilômetros. E o que Deus a usou para falar em miúde, foi até falado essa profecia aí, eu gravei no meu celular, ao vivo, eu estava dentro do carro, e passei para algumas pessoas aí, e o que Deus disse usando ela em revelação, naquele momento tão incomum, era que Deus ia fazer uma coisa muito grande, que ia chamar a atenção de todas as pessoas, e isso fazia parte do plano, do master plano, do beta plano dele, de materializar a chegada do reino dele. Estamos muito próximos de coisas muito mais impactantes do que esta. Estamos muito perto de coisas difíceis de serem explicadas. Talvez, como lá em janeiro, quando eu avisei, falei, amando de Deus, que esses comboios estavam passando, que esses anjos estavam chegando, quando eu avisei, talvez eu não podia imaginar que fosse ser uma coisa tão absurda como essa. Mas a partir de agora, preste muita atenção nos avisos que Deus nos dá. Aquele sonho lá que a menina teve da igreja local aqui em Goiás, dizendo que Jesus falou para ela, que ele estava no meio do povo e o povo não estava vendo ele. Sabe o que simboliza isso? Ela simbolizava a igreja, o reino de Deus. O sonho que ela teve simboliza, o sonho, na verdade, resumidamente, o sonho dela foi que ela estava vendo Jesus acabar com demônios que estavam invadindo os nossos territórios. Manchas negras em formas de demônios em formas de fumaça, e que Jesus estava controlando ou desinfetando, ou roubando essa fumaça para ele, repreendendo. E ela via que aquele moço era Jesus, mas ninguém mais via que era. Só ela. E ela chorava muito, porque ela queria que as pessoas soubessem. Sabe, esse sonho, ele é muito importante.
foi muito importante. Por quê? Porque está dizendo esse sonho que ela é da igreja local, é filha de um pastor do reino, ela simboliza a igreja reinista, o povo que sabe o que está acontecendo, o povo que está acompanhando as coisas que Deus está dizendo. E isso significa que Jesus está cuidando do Brasil, cuidando, protegendo, sobretudo o povo dele também. De uma certa forma, Jesus, a palavra diz que ele advogaria muitas causas, mas não todas. Por quê? Está escrito também que quando ele morreu no Calvário, ele queria salvar todo Israel, Jerusalém, mas ele não pôde salvar porque nem todos se arrependeram. E o julgamento, quando ele chega em um formato que é indevido, quer dizer, um formato que que não pode ser desfeito. Me fugiu a palavra aqui agora. Ou seja, um julgamento de Deus não tem controvérsia, não tem conversa, não tem retórica, não tem réplica, ou não tem tréplica, não tem nada que faça voltar atrás. Quando Deus decide fazer o julgamento é porque ele já julgou aquela pessoa, aquele sistema, aquela religião, aquele bloco. Isso é bíblico. Não existe julgamento que possa ser desfeito. Agora, quando ele avisa para arrepender, como agora nós estamos tendo oportunidade, estamos vivos, estamos aqui. O mundo está tendo oportunidade para ajoelhar e crer no que Deus está fazendo. O mundo nós estamos vivos aí. Mas então nós temos oportunidade para ainda o quê? Para nós arrependermos e chegarmos no lugar que Deus quer. E eu te pergunto uma coisa. O que Deus está vendo de nós? Será que nós estamos recebendo, tendo a percepção disso? É por isso que um julgamento, quando ele vem, não tem jeito de voltar atrás. Porque Deus, ele disse que ele deu tempo para se arrepender. Está lá em Apocalipse capítulo 2, você pode ouvir todas as 7 igrejas, onde ele fala, eu dei tempo para você arrepender e você não arrependeu. Portanto, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal. Ele estava falando isso com a igreja medieval, com a igreja religiosa, a Babilônia e suas filhas. Tá? Que é todo esse sistema religioso corrupto, pretensionista, ladrão, esse sistema religioso que roubou das nações, esse sistema religioso político, esse sistema religioso que matou milhões, que persegue pessoas, esse sistema religioso mercantil que cobra bênçãos das pessoas, que cobra campanha, que cobra para fazer seminários, que cobra para fazer encontros, que cobra para fazer, para ensinar, na verdade. Né? Então isso tudo é filhas de Babilônia. São religiões que saíram do meio da principal Babilônia, da mulher lá, né? Que nós vamos falar esse ano da mulher vestida de vermelho, escarlata, de carmim, ou de escarlata, né? Sentada num dragão de 7 cabeças, e com a taça de sangue dos fiéis, embriagada, bebendo sangue dos inocentes. Isso aí, meu querido, isso é muito importante, isso é muito sério. Viu? É muito sério. Você tem que... Eu não posso... Pena que nós não podemos nos pronunciar aqui. Porque se nós pudéssemos pronunciar aqui o que realmente está acontecendo na Europa, provavelmente seríamos até denunciados. Porque é assim que funciona o sistema do diabo. Mas nós sabemos do que se trata. Então, eu gostaria que você sempre estivesse em sintonia. Tá? Você que entrou agora, que perdeu, não perca, volte lá agora à noite, no início dessa live, assista toda essa live, porque ela vai te dar respostas, vai te mostrar coisas importantes, interessantes, para você alcançar aí também material, respostas e principalmente conteúdo para você falar com as pessoas que estão precisando de respostas neste momento, ok? Vou finalizar aqui aquilo que eu ia falar quando caiu aqui o tripé. Olha aqui, ó, só essa lista aqui para você. Ó, não vou ler, só uma lista que eu vou ler para vocês. Tá? Os muçulmanos, os hinduístas, os ateus, as mídias
os cientistas, os cristãos, os judeus, os shintoístas, os budistas, os barrais, e aí todos os istas e marxistas, confucionistas e getulistas e todas as facções de ideologias e religiões ao redor do mundo. Tudo isso, para Deus, significa ou está hoje diante de juízos como esse, colocado, posto tudo debaixo de condenação. Tá? Não pensa você que porque somos líderes espirituais, às vezes tem pessoas que pensam que a gente é evangélico. Não, eu não sou evangélico. Não sou evangélico. Eu sou cristão, eu sigo a Bíblia Sagrada. Para mim, católico e evangélico não existe. Existe ex-católico e ex-evangélico que crê na verdade do reino. Tá? Então, se você fica aí conduído, todo doloroso, porque a gente está aqui metendo pau na igreja católica medieval, na antiga, na história, porque estão contando a história, interpretando fatos que foram profetizados dentro do Apocalipse, não fica dolorido não, porque nós aqui também metemos o pau na igreja evangélica também, nos nossos irmãos, porque os profetas de Deus também faziam isso. Jeremias, Isaías, Amós, Abadias, Ezequiel, Daniel, Abacuque, Neemias, Esdras, Sofonias, Zacarias, Malaquias, Ageu, eu estou falando tudo de cor aqui, Joel, tá aí ó, os profetas tudo de cor, todos eles denunciavam primeiramente Israel, depois as nações. Então, não vem você julgar, falar que eu estou falando mal de igreja católica, ou de. Não, eu falo mal de todo mundo. Não é nem mal, porque a palavra correta não é nem essa. Vou até mudar aqui, vou até voltar atrás. Não é nem questão disso. É questão de nós pregarmos, denunciando. Jesus, ele chamava o povo judeu de filhos do diabo, filhos de serpente, sepulcros caiados, cães que não sabem ladrar. Jesus, ele falava com o povo, cara a cara com os fariseus, saduceus, fariseus e escribas, sacerdotes. Ele falava abertamente, porque ele sabia, não tem como você pregar. O apóstolo ontem, quando ele estava pregando aqui, vocês viram que ele falou no finalzinho da live, ele até comentou isso hoje na hora do almoço. Ele disse, não tem como você pregar o reino se você não tiver que denunciar o sistema religioso, político do mundo. Não tem como. Jesus não conseguiu fazer isso. Não tem como, nós também não conseguimos fazer. Porque, de uma certa forma, o reino é o quê? É a vitória de um povo sobre um sistema político e religioso. Então não tem como. Sabe? E aí, eu quero desmistificar de uma vez por todas também essa questão de bandeirismo, porque assim, ainda existem muitas pessoas que erradamente, de uma forma arbitrária, ainda falam que somos petistas, que nós somos PT, Lula, não sei o quê. Eu quero falar uma coisa aqui para vocês. O arraial, as revelações, começaram em 1977. Em 1978, começou as revelações do apóstolo, Deus começou a revelar as coisas para o apóstolo, para a família dele, todo um percorrer da ditadura, foi no meio da ditadura, foi no meio de muitas coisas que aconteceram naquela época. Depois entraram nos anos 80 e depois 90, quando foi no início da década de 90, foram levados para um confinamento de 8 meses, ficaram no arraial, ou seja, numa fazenda, num monte, ali jejuando, orando, recebendo revelações, longe de família, igual vocês aí. A quarentena nossa tem 2 semanas, 10 dias. A do povo do arraial foram 8 meses de quarentena, sem poder vir para casa. 8 meses. Você já está reclamando? Sabe? Ah, mas então o que aconteceu? Eu vou dar um testemunho aqui. Nós ficamos sem trabalho, sem dinheiro, sem condição de nos manter. Chegamos aqui, o apóstolo teve que vender 2 ou 3 veículos para poder nós alimentarmos, porque foi vendido também para alimentar o povo que estava lá parado.
orando. Muito dinheiro foi tirado da família pastoral para bancar o arraial. E aqui, quando chegou também, para sobreviver, sabe o que aconteceu? Todas as coisas que perdemos, deixamos emprego, faculdade, um monte de coisa, Deus restituiu. E hoje nós somos muito mais abençoados do que nós éramos antes, se for para entender do ponto de vista de faltar alguma coisa. Então não é bem assim que interpreta as coisas de Deus. Calma, vive este momento com alegria. Faça como Roberto Carlos aí. Quando eu estou aqui na quarentena, eu vivo este momento lindo. Faça isso. Fica aí, esta é a grande Páscoa que nós estamos passando, estamos enquartados, vendo uma praga lá fora. Estamos aqui. O anjo da morte está passando por aí. Bíblia. E aí nós estamos aqui seguros, porque alguém nos orientou para nós estarmos em paz, confiantes, saber o que está acontecendo. Eu sei que tem muitas pessoas que precisavam ter a paz que temos neste momento, mas elas precisarão chegar num conhecimento que vem aí, quer dizer, que nós estamos chegando ou estamos buscando, para poder depois ter também esta paz, porque muitas coisas estão vindo por aí. Muitas coisas vão chegar por aí. Muitas coisas vão acontecer. Depois dessas, muitas coisas irão acontecer. Então, é por isso que eu disse aqui, tá? Já no encerramento desta live aqui, eu disse que nós temos absurdamente necessidade de entendermos tudo o que está acontecendo e passarmos para frente, ok? Então, como eu estava dizendo, todas essas coisas são interpretações genuínas da parte de Deus, da parte da palavra. O reino está aí, nós estamos diante de todas as coisas maravilhados, com temor, alguns com medo. Não tem problema, não podemos ser hipócritas ou super-heróis triunfalistas, mas nós sabemos que tudo isso é algo que lá no céu tem uma direção. Nós precisamos ter essa paz, nós precisamos ter esta condição psicológica equilibrada. Por favor, acreditem que Deus está fazendo algo que vai surtir um resultado positivo, sobretudo para a nação brasileira. Eu sei absurdamente, eu confirmo com todas a fé e a certeza do que eu vi o dia que eu vi os anjos andarem. E para quem estiver online agora, por favor, seja verdadeiro. Para quem é da embaixada local ou para quem é de algum lugar, quem ouviu eu dizer o que eu vou dizer agora, confirma aí, por favor. Quando eu disse que eu estava orando numa segunda-feira, em janeiro, talvez, se eu não salvo engano, dia 10 de janeiro. Eu até consegui essa data ontem, porque eu estava querendo formar um histórico, aonde eu disse que eu estava orando e eu vi quando meteoros caíam do céu. Quantos viram isso? Comenta aí agora para mim. Quantos ouviram? Lá no grupo Embaixador, no grupo Alfa, que é o central da embaixada, ou outros grupos qualquer. Quantos de vocês ouviram, ou amigos próximos, eu comentar, até numa pregação que tem um estudo, inclusive, que está rolando aí, que chama, se eu salvo engano, eu não vou lembrar, mas é um dos estudos que foi postado nos grupos em janeiro, onde eu falo lá dentro desse estudo, no áudio, pregando na igreja, na sede, onde eu falo assim, irmãos, eu vi quando os meteoros caíam do céu, e eu não entendia, e Deus me mostrava. Eu falava, Senhor, o que são esses meteoros? O que é isto que está acontecendo? O que vai acontecer? E ele falava comigo, são os anjos que estão descendo, olha, mostra os comboios, eles estão descendo para uma grande obra que eu vou fazer na terra. E esses meteoros que estão caindo é algo que eles irão derrubar, jogar sobre o mundo. Então,
Tá aí as pessoas testificando aí, ó. Muitas pessoas dizendo aí que viu a Kátia lá de Santa Catarina, Marcelo lá de Cuiabá, Jéssica Kraus daqui da Embaixada, Nádia também daqui de Goiás, Rodrigo de Brasília, Viviana de Foz do Iguaçu também ouviu, Kátia Noemi ouviu. Eu sei que muitas pessoas que vão dizer aí, elas ouviram isso, então é algo sério. Eles desceram para derrubar meteoros, e eu via na minha visão que eu estava orando aqui dentro da minha casa, aqui dentro, só estava eu. Eu comecei a andar dentro de casa e orar nesse dia de uma forma muito absurda, assim, a presença de Deus. Tá aí o Edno também, Edno Nunes lá de Apucarana, né, que faz parte lá das reuniões do movimento reinista de Apucarana. Ele também, pai do Éder, nosso compositor aí, também está dizendo que ele viu na terça-feira falando o seguinte, né, na segunda eu falei sobre os meteoros, na terça aconteceu os comboios. Ele está dizendo que viu, todo mundo viu, quem participa desse movimento viu e sabe que eu estou falando a verdade. Mas quando eu via, estava orando, eu percebi, eu fiquei andando dentro de casa e eu senti uma presença de Deus tão grande, tão absurda, que eu não conseguia me conter. E quando eu comecei a sentir aquilo, eu comecei a falar em línguas estranhas, né, em mistérios, né, e aí Deus me mostrava aqueles raios caindo, um monte de rajadas de meteoros caindo, e como se fossem bolas de fogo, e como se fossem aquelas chuvas de meteoro que eles falam por aí. Mas era diferente, não é da forma convencional. Elas eram lançadas uma por uma. E eu perguntei a Deus o que era aquilo. E Deus falou comigo: isso são os meus anjos que estão descendo para visitar as nações. São os meus anjos que estão descendo porque a minha ira se transborda. Eles estão descendo porque chegou o tempo de eu pisar o lagar. Ou seja, chegou o tempo de eu encher a minha medida. Chegou o tempo de eu mostrar ao povo quem está no controle das nações, dos números. Eu vou trabalhar. Deus disse, eu vou trabalhar. E sabe o que Deus fez? Ele pôs todo mundo fechado em casa, porque agora o mundo é dos anjos. Agora o planeta é dos anjos. Ele pôs todo mundo trancado dentro de casa, porque agora as ruas, as cidades, é dos anjos, é de Deus. Vocês lembram que lá no Egito aconteceu isso? Mandou todo mundo entrar, esconder? Porque o anjo ia passar meia-noite, primeira Páscoa. E aí o que aconteceu? Todo mundo já sabe. E aí o que eu senti foi isso. Quando eu comecei a ver essa quarentena, eu falei, olha só, Deus passando o povo para dentro, fechando a porta, dando um tapinha na bundinha de cada um, falando assim, passa. Passa você que é rico, passa você milionário, passa você trilionário, passa você parisiense, francês, inglês, dinamarquês, passa você alemão, passa você, todo mundo, passa para dentro, vai povão, pode passar, Brasil, passa todo mundo para dentro. Igual o pai quando pega uma vara, fala, vai para dentro agora que senão eu vou bater vocês todo mundo. É o que Deus fez. Não tem gente. Se você tiver uma resposta melhor do que essa, pode falar. É o que Deus fez. Ele pôs o povo no lugar deles. E não ria disso, não menospreze isso, porque isso vai acontecer de novo. Deus já mostrou que vai acontecer de novo. Tá? Claro que não será desse jeito. Uma outra coisa, não sabemos o que é. Mas não ria. Não menospreze o poder de Deus. Isso é blasfêmia. Ok? Não faça piada. Todas essas pessoas que estão fazendo piada do que Deus está fazendo, a conta vai chegar. Pode ter certeza que vai. Essa é a palavra que eu tinha para falar para vocês nessa tarde. Que Deus abençoe vocês, continue a estarem presentes diante das lives e nós estaremos fazendo isso sempre que pudermos.
Eu não tenho muita hora de chegar aqui para falar, porque é quando Deus me inspira. Mas se eu vier, eu tenho certeza que vocês, de repente, ou o apóstolo vier, você entra, quem entrou, vai lá no grupo de Zap, fala e avise, ou vai lá nos grupos do Face, avisa, ou marca aqui o seu colega, o seu amigo, para que então todo mundo possa entrar e visualizar. Nós estamos tendo média não menos do que 700, 800 pessoas em fração de uma hora nessas lives. Todas elas estão acima de 1.000, 1.500 visualizações. Chegamos a ter 9.000 visualizações em umas delas. Então, isso precisa ser noticiado, conhecido, não só agora online, mas eu tenho certeza que todo esse material também é Deus fazendo com que seja aqui registrado, porque teremos tempo para depois espalhar isso aí de várias formas. Eu acho interessante porque é uma coisa boa que está acontecendo também. É uma coisa que é uma coisa boa, sabe, assim, que também está acontecendo. Está todo mundo, né, aí preocupado com as coisas espirituais. Ok? Que Deus abençoe vocês e continue firmes, perseverando nessa questão, estou pondo aqui o dedo nos olhos e tudo, mas eu estou confinado dentro de casa, tá? Tá aqui o meu vidrinho particular que eu uso, por quê? Porque eu estou sendo meio que o agente que sai para fora para fazer as coisas aqui, porque eu quero proteger, né, os meus pais, e então eu sou aquele que sai para a rua, faço as coisas, limpo toda hora, justamente não só também pela questão do que é mandado, mas também porque nós estamos num momento de vulnerabilidade tão grande, gripe influenza, gripes, resfriados e tanta coisa, que eu creio que todo mundo está com a imunidade um pouco baixa, porque está preocupado. A preocupação, ela baixa a imunidade. Por isso que eu falo para você, beba muita água, coloque limão, laranja na água, beba limão com água todas as horas, todo momento, se hidrate, seja sábio também, porque a Bíblia também ela nos dá também algumas dicas de que nós devemos cuidar da nossa saúde e nos precavermos das coisas que têm que acontecer e que irão acontecer. Então, eu vou dizer, só no finalizando aqui, sobre a Páscoa. Eu falei ontem e vou falar de novo hoje, a Páscoa está acontecendo. Não haverá Páscoa dia 10. A Páscoa de 2020 está acontecendo. Então, estamos atravessando uma época histórica. Estamos fazendo uma grande travessia que vai ficar na história. Estamos fazendo uma das grandes e últimas travessias que ficará na história. A Páscoa está acontecendo. Fomos assinalados, estamos percebendo as coisas que Deus está fazendo, então não haverá Santa Convocação dia 10. A Santa Convocação é essa, de estarmos aqui aprendendo e confiando na Palavra de Deus e cumprindo, né, o rito aí da lei, né, quer dizer, de todos os países, da OMS, do mundo inteiro está parado aí, e não só nós, goianos, brasileiros, ou, né, de todos os estados do país, o mundo inteiro está parado. Hoje eu conversei com um amigo meu, que eu gosto muito, que mora em Guatemala. Guatemala é lá na América Central, no Caribe, divisa com o México. Ele é dono de uma ONG lá na Guatemala. Me hospedou quando eu fiz aquela viagem, que eu fiquei quase um mês lá na casa dele, junto com a esposa dele, os filhos, a sogra. Foi uma viagem inesquecível, importante, maravilhosa. E eu sempre falo com ele, tenho ele no Zap, converso com ele e com algumas outras pessoas. Mas hoje ele falou para mim, eu perguntei como é que está a situação lá na Guatemala. Ele falou que na cidade dele, no distrito dele, tem 6 casos confirmados. E a preocupação dele e de todo mundo é sobre a questão da sanidade, né? Do saneamento básico, porque nós sabemos que alguns países da América do Sul e América Central têm aí uma condição muito precária de saneamento básico, mas ele está acreditando, confiando em Deus, e ele falou uma coisa para mim que me alegrou muito, que eu nem lembrava. Ele falou para mim hoje, falou assim, Júnior, eu lembrei de uma coisa que você falou para mim aqui na Guatemala quando você veio.
você falou para mim que eu perguntei, né, tentando entender essa história do reino que você falava. Ele é de lá, nascido lá, né, ele é guatemalteca, e ele disse para mim que eu não lembrava, né, que aconteceu isso, que houve esse comentário, mas ele falou para mim que eu disse para ele que quando o reino estivesse próximo, ia haver uma grande epidemia, que seria pior do que a dos que dizimou os maias. Eles lá acreditam que os maias, né, que são os ancestrais deles lá, foram dizimados por uma grande peste que aconteceu. Isso é o que a história dos povos pré-colombianos, a ciência que estuda os povos pré-colombianos, asfalta aí no decorrer do tempo, que eles foram cometidos por uma grande peste lá na Guatemala. Então ele disse para mim que eu falei isso para ele lá, eu não lembro de ter falado isso para ele, mas ele disse que eu falei, e ele disse que lembrou disso, que essa peste, dizendo ele que é a coisa que mais trouxe medo para eles de Guatemala e para quem está ali fazendo divisa, né, como o México e alguns países. Então, assim, é uma coisa que realmente é uma coisa das galáxias mesmo. É uma coisa que não é daqui, é sideral, e é muito importante. E enquanto os homens se divagam e fazem reuniões e lançam pacotes e tentam descobrir a ciência, a infectologia, tentando de uma forma ou de outra né, dar fim a tudo isso, enquanto tudo isso está acontecendo, o reino de Deus está sendo pregado e está cumprindo o que Jesus falou. Será como no dia de Noé. Muitos estavam casando, indo, voltando, fazendo concerto, especulando, e veio a mão de Deus e fez juízo sobre a terra. Que Deus possa estar no nosso coração neste momento aí, ok? Vamos arrazoar e vamos continuar a ser reinistas de verdade. Pode programar para você vir para Sucote. Se Deus não quiser que tenha Sucote, Ele mesmo vai acabar com tudo. Porque eu sempre falo uma coisa, a única coisa que pode parar o povo de Deus é o próprio Deus. Então, se Ele não quiser que tenha Sucote, Ele vai acabar com tudo. Se Ele quiser, vai ser a melhor Sucote de todos os tempos até hoje. Como sempre eu tenho dito, ok? Mas então, fique em paz. Se voltarmos mais tarde, vocês saberão e nós aprenderemos mais um pouco. Que Deus abençoe, fiquem todos na paz e que Deus possa nos tirar toda a venda através desses áudios. Fique na paz.